Olá, amigos do canal Pátria e Defesa, sejam todos bem-vindos. Olha, uma boa tarde aqui dessa quinta-feira, pessoal. E a nossa agora, vamos ver se fica tradicional. Rapidinha da tarde, né? Vou trazer aqui 3 temas. Hoje até expandir um pouquinho, porque surgiu um assunto a nível de geopolítica, né, que eu acho que interessa para todos nós. E eu já vou passar diretamente aqui para os temas. Esse é o canal Pátria e Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia, assuntos militares, né, análise e defesa. Lembrando que eu trabalho aí há pelo menos 30 anos com esse tipo de assunto. E a gente vem compartilhar aqui a nossa experiência com vocês, tá? Eu já vou pedir para você dar like, se inscreve, compartilha e vamos diretamente aqui para os temas. Vamos começar com a política local aqui. Moraes bloqueia, né, contas e quebra sigilo de dezenas de empresários e apoiadores de Bolsonaro. Vamos lá? A operação autorizada por Moraes cumpre mais de 100 mandatos em todo o país. Aliás, amanhã de hoje nós acordamos com essa situação, né? Aí são 5 ou 7 estados, a gente vai já ler a matéria aqui, comenta no final. Lembrando que esse formato aqui é de rapidinha mesmo. O ministro Moraes determinou a quebra de sigilo bancário e bloqueio de contas de dezenas de empresários e apoiadores de Bolsonaro suspeitos, né, de financiar aí atos que dizem respeito ao processo eleitoral aí de 2022 ou contra o Lula. Olha, isso já é meio que uma distorção da coisa, porque, na verdade, as pessoas querem mais transparência, estão exigindo, estão usando do seu direito, né, ali da livre manifestação. Porém, a autoridade judiciária entende ali que houve excesso. Olha, meu entendimento não tem excesso para a liberdade. E as situações pontuais que ocorreram muito lá no início, que envolviam ali bloqueios de Estado e tudo mais, foram rapidamente desfeitas sem que efetivamente tivessem as bloqueados de forma permanente. Né? Mas vamos lá, não adianta ceder para o outro lado. A operação tem sido vista como a maior já realizada contra os supostos financiadores. Pessoal, o financiador é que, de repente, ali cedeu uma barraca ou, sei lá, produziu alimento, entregou alimentos ali para as pessoas que estavam ali lutando pelo seu direito. Mas vamos lá. PF cumpre 15 mandatos em Santa Catarina, busca e apreensão contra bolsonaristas. Eles adoram essa expressão, né? Bolsonarista, como se isso fosse uma pecha, né? É a guerra de narrativas, né? Suspeitos de atos antidemocráticos. Isso sequer é um crime tipificado na legislação atual do Brasil, né? PF cumpre 15 mandatos, enfim. Aí eles vão lá, ó, no Estado, desde 30 de outubro, horas após o resultado do ofício oficial do segundo turno, né? Manifestantes contrários ao resultado das eleições, alguns deles foram apontados pela Polícia Rodoviária Federal como, olha, até aquela palavra terror, né? E que lembravam black blocs. Isso é a versão, né, que está na mídia, eu fiz questão de trazer, até porque a fonte são os jornais de esquerda fazendo essa cobertura e o formato pelo qual eles estão tratando, né, o assunto. Tá? No país são mais de 100 mandados, né? Também foram autorizados bloqueios de contas investigados e quebra de sigilo bancário. Policiais também fazem ações no Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul, Paraná e Distrito Federal. Pessoal, só para a gente concluir essa parte aqui, isso ainda está correndo no dia de hoje, esse vídeo está saindo aqui no início da tarde, aqui meio da tarde dessa quinta-feira, então ainda está rolando a coisa por aí, tá? E a gente não sabe efetivamente, alguns jornais falam em 81 mandados, outros falam em mais de 100, enfim. Só o saldo disso tudo nós só vamos ficar sabendo após a entrevista coletiva, né, que provavelmente será dada pela Polícia Federal após essa situação ocorrer. Infelizmente, esse é o momento que nós vivemos, onde as pessoas se manifestam. Isso nunca houve antes no país, né? A esquerda sempre teve o direito, por exemplo, de se manifestar, buscar aquilo que queria, mesmo que muitas vezes com uma quantidade pequena de pessoas e, às vezes, por causas sequer bizarras e até de pouco interesse nacional. Agora, se busca aí perseguir e cunhar, né, a pecha, né, de pessoas lutando, principalmente, e, aliás, só de um único lado, apenas da direita, como se fossem antidemocráticos. Isso é um verdadeiro absurdo. Espero que isso encontre correção dentro do rumo real da justiça brasileira em breve período de tempo. Vamos ver quais são os desfechos disso. Até o dia 31 de dezembro, o presidente do Brasil é Jair Messias Bolsonaro, né? E muita coisa, muita água ainda tem para rolar até lá, né? Tem eventos programados e tudo, né? De posse e tudo mais. Tivemos a diplomação aí, mas até onde eu sei, o governo ainda é outro. Vamos lá? Por que eu estou falando isso? Porque o já agora anunciado pretenso futuro, né, ministro da Justiça do governo de esquerda, futuro,
o comunista Flávio Dino, né, que ocupará o Ministério da Justiça, comunista, porque ele vem de um histórico, né, do Partido Comunista no Brasil. Se ele mudou agora, recente, para participar dessa eleição de legenda, aí são acidentes de percurso, né? Mas, enfim, ele guarda esse histórico, né? E ele vem se manifestando de forma contundente. Inclusive, só aqui nós podemos citar, olha, por exemplo, nas situações que ocorreram ali em Brasília, na segunda-feira dessa semana, há poucos dias, ele tomou, às vezes, de ministro da Justiça, sem que tenha o efetivo diploma para isso, né? Já que o ministro da Justiça, até onde eu sei, é o delegado da Polícia Federal, o ministro Anderson Torres. Mas ele assumiu ali junto ao lado do futuro diretor-geral da Polícia Federal, né? Também na classe futura. E à sua direita aqui, para você que está olhando, do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, a condução, a satisfação à população dos eventos que aconteciam ali em Brasília, né? Eventos esses muito suspeitos, que fogem à regra de todas as manifestações pacíficas que nós acompanhamos aqui ao longo dos últimos 4 anos, mas que foram ali atribuídos às pessoas que estão se manifestando. Olha, nós já fizemos vídeo, inclusive, sobre isso. O modo de operação das pessoas que atuaram ali diferem totalmente, tanto o próprio modo de operação como a indumentária das pessoas, a idade das pessoas envolvidas, ou seja, totalmente fora do perfil dos patriotas de verde e amarelo que estão aí pacificamente ao longo de 4 anos participando de manifestações em prol da liberdade, ao respeito à Constituição Federal, e que terminam as suas manifestações sem uma lata de lixo revirada. De repente, aí começaram a colocar essa pecha aí para o lado da direita. Olha, vai colar talvez como construção de narrativa, mas na mente do povo brasileiro dá para ver ali que essa situação forçada demais, né? Mas vamos ver o desfecho. Mas o problema não para por aí, né? Além dessa própria situação, em fala recente, o também aí pretenso futuro ministro, né, do Lula, fala que a partir do dia 1º, que os atos agora que eles já estão demandando ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal para que ocorram, que eles já estão pressionando, vão se transformar em ordem, em império da lei a partir do dia 1º. E aí aquilo que hoje é pedido será ampliado sobre o poder, né, dele como ministro da Justiça. Muito grave isso, tem vídeo aí pela internet, posso até colocar dentro do nosso grupo depois falas do próprio ministro em atos ali no CCBB, que é o Centro Cultural Banco do Brasil, onde está ocorrendo a transição do governo. Outra fala também grave, que mostra a perseguição dessa turma à liberdade, né, é a questão da abordagem dos CACs. Aliás, dentro dessa narrativa hoje das prisões ou buscas de apressões, a gente não sabe ao certo a dimensão disso tudo, né, em caso, provavelmente, de pessoas CACs, né, foram suspensos autorização de CACs se forem encontrados armamentos que, olha, são permitidos dentro, né? A gente vai precisar avaliar isso no final. Mas já se cria a narrativa, né, mostrando ali, provavelmente você vai ver fotos, imagens disso, como se fosse um arsenal clandestino. Olha, arsenal clandestino, pessoal, desculpa, está lá no morro, está lá onde o pessoal não pode nem entrar, a polícia não pode nem entrar por ordem da justiça. Na casa de cidadãos de bens, inclusive documentados para isso, aí a história deveria ser dado o nome certo, né? Mas já há também um trabalho ali da equipe, né, do futuro, pretenso futuro ministro. Eu digo isso, pessoal, porque eventos do futuro, sabe Deus aí o que nós temos lá daqui até lá, né? Mas vamos lá. Do pretenso aí futuro ministro da Justiça, falando que vai trabalhar junto, inclusive em coordenação com o STF, para poder aí buscar aí desarmar definitivamente a população. Fala-se até, e aí está no campo ainda das falas, né, jogadas ao vento, de uma espécie de reedição do que foram aquelas campanhas lá atrás, e eu lembro bem, porque participava dessa movimentação, é óbvio que lutando pela liberdade do cidadão, né, quando do primeiro governo lá do ex-presidente Lula, lá em 2003, se começou a perseguir o direito, né, da defesa. Naquela época eram outros tempos. As pessoas só tinham a informação de forma unilateral por parte da mídia, que faz parte do sistema. Hoje em dia nós temos as redes sociais, as pessoas estão muito mais instruídas. Vamos ver aí se as pessoas, vamos dizer assim, voluntariamente, como eles esperam,
né, vão abrir mão do seu direito de defesa para ficar aí totalmente refém do Estado. Né? A gente já sabe onde isso vai dar no final e vamos ver aí se essa turma... Bom, tem muitas coisas para acontecer até o dia 31 de dezembro, né? E vamos verificar aí como será o futuro disso. Mas já há aqui declaradamente, aliás, nenhum susto. Para quem acompanhou a campanha eleitoral de perto, né, a gente viu de que forma essa turma, aliás, dessa vez chega nessa posição sem ter escondido a que veio, né? Olha, controle das mídias e redes sociais, né? O controle da mídia, o controle da imprensa, inclusive, a diminuição dos direitos, né, e garantias dos cidadãos, direitos fundamentais, inclusive, olha, relativização de propriedade. O pessoal do agronegócio está numa situação muito difícil, mas qualquer proprietário de propriedade do Brasil, mas isso vai muito além disso, tá? Fala da própria propriedade do homem sobre a sua própria família, né? Ou seja, sobre a sua própria pessoa, muita coisa sendo relativizada aí com esse viés aí progressista, que na verdade é um nome maquiado para o comunismo, onde você transforma todo o indivíduo em uma mera peça da sociedade, uma engrenagem, né, para produzir riqueza para essa turma aí desfrutar, né? Isso que eles prometeram durante a campanha, não esconderam isso. Inclusive, tem aquela frase célebre, né, do Lula dizendo que, ao invés de armas, as pessoas deveriam ele ia trocar os clubes de tiro por bibliotecas, né, ou por clube de leituras, ou por livros, seja lá o que isso significa. No meu entendimento, não vai fazer nenhum nem outro. Mas vamos lá. Isso mostra que essa turma não vem para negociar. Aliás, a fala do próprio Dino já vai ao encontro disso, de que, a partir de 1º de janeiro, claro, caso, né, as situações que eles propõem deem certo, aí corra tudo certo para o lado deles, eles vão para o império da lei, ou seja, vão ampliar todo esse estado aí de perseguições. Um assunto muito delicado, a gente sabe o quanto já é perseguido aqui simplesmente por trocar informações com as pessoas, por trazer a opinião. Eu trabalho com isso, eu não sou um curioso do tema, eu trabalho com segurança, defesa, durante toda a minha vida profissional, 30 anos aí, faço parte de vários conselhos pertinentes, faço parte, aliás, fui secretário-geral do Sindicato Nacional das Indústrias de Material de Defesa, né? E também participo e sou diretor do maior conselho de defesa do Brasil, que é o Condefesa, ali, que reúne mensalmente na Fiesp, né, com entidades civis, militares, inclusive com a cúpula, né, da indústria de defesa do país. E a gente não fala desses assuntos por mera curiosidade, fala porque faz parte, entende como funciona e traz essas informações aqui para debater com vocês, tá? Muito sério isso que se aproxima. Antes de passar adiante, eu gostaria de inserir mais uma notícia aqui que eu acho que é importante, né, porque eu já trouxe aqui no passado e vou trazer de volta. STJ derruba a suspensão e libera a compra de blindados do Exército. Eu trouxe esse assunto referente à compra dos Centauros 2, os 98 carros caça-tanques, né, os carros de combate Centauros 2, pelo Exército Brasileiro. Isso foi é uma notícia que veio atravessada. As pessoas começaram a achar que a simples compra desse veículo, a própria esquerda tentou vender essa ideia, a esquerda baixa esteira, porque a turma lá em cima entende como funciona o processo de compra de ativos militares. Tentou aí melar essa negociação do Exército Brasileiro para a modernização, né, do seu parque de veículos blindados de grande capacidade, aqui no caso de um caça-tanque. O Brasil tem essa carência, os nossos ativos já são antigos, eles precisam ser substituídos a tempo, né? E esse processo ficou parecendo para a grande mídia, até para as pessoas mais leigas, que foi algo referente a qualquer movimentação, por exemplo, ligada ao presidente Bolsonaro. Nada a ver com relação a isso. O Brasil já é parceiro da Iveco para os seus ativos, um contrato que eu participei, inclusive, lá atrás, em 98, tá? Desculpa, 2008, que tornou vencedor a Iveco para o produto Guarani, que é uma versão, vamos dizer, reduzida desse mesmo equipamento. Essa versão aqui é uma versão 6x6, é o mesmo fabricante. Nós temos essa versão que você está vendo na foto é o 8x8 Centauros, e o Brasil já é signatário, tem um contrato de quase... o contrato total de 2.042 unidades, das quais mais de 500 já foram entregues ao Exército Brasileiro, já estão rodando, já estão em base por todo o país.
essa é uma compra, um veículo de um degrau acima, com outra propriedade, se refere principalmente ao transporte de tropas, ao transporte blindado, é óbvio, com uma multiplataforma também, ambulância, armamento, uma série de outras questões, mas aqui tem uma função específica, tanto que para lá você vai ter mais de 2.000 unidades no Guarani, também fabricado pela Iveco, e o Centauros 2 são apenas 98. Agora, um detalhe, isso foi vendido, né? Inclusive eu lembro que isso foi um pedido especial, inclusive da presidente do partido lá de esquerda, dizendo que seria um absurdo, porque trata-se de uma compra de 5 bilhões, isso seria considerado um absurdo e tudo mais, só que eu digo que talvez de forma proposital, porque eu não acredito que foi por ignorância, né? Uma pessoa que está num estágio assim que não tem as informações certas. Na verdade, nós estamos falando de uma compra que vai se dilatar as entregas ao longo aí de 20 anos. Os últimos veículos serão entregues na faixa lá na década de 2040, né? E se trata, nesse momento, por exemplo, para 2023, da entrega de 2 dessas unidades, e a cada ano o Exército vai recebendo e modernizando. Então foi colocado ali, parecia que alguém ia assinar um cheque de 5 bilhões e entregar. Estou explicando isso, eu já fiz uma matéria sobre isso, mas encaixei aqui nesse nosso momento da tarde. E essa medida, né, foi entendida, e o Brasil tinha prazo para pagar o cheque, né, para o sinal, vamos dizer assim, a prova de fé desse contrato, um valor até muito baixo, perto do valor total do contrato, de R$1 milhão, finda hoje, né, e por uma decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça, a ministra Maria Tereza Assis suspendeu a liminar que tentou inicialmente suspender a compra, e as Forças Armadas poderão seguir com o contrato, tá? O projeto Forças Blindadas é de 2012, eu lembro muito bem de participar. No momento que tudo foi consagrado com relação ao Guarani, imediatamente o Exército Brasileiro já buscava esse vetor. Então tem mais de 10 anos essa discussão, não foi algo que surgiu aí do nada. A gente já conversou também especificamente sobre isso, só queria trazer essa boa notícia nas rapidinhas da tarde aqui com vocês. E agora, por último, eu quero fazer a introdução desse assunto que nós vamos tratar na nossa live aberta da noite. Rússia coloca em prontidão segundo míssil balístico intercontinental IARS, né? Trata-se daquela... Hoje, se no passado nós tínhamos uma guerra fria entre Ocidente e Oriente, e o Ocidente, né, e ali a Rússia, hoje nós temos principalmente ali uma guerra entrando ou querendo passar do estágio de fria para morno. Já está e querendo esquentar fisicamente, inclusive, com o posicionamento de mísseis, né, de cada lado. Se de um lado a Rússia mostra a sua musculatura com seu mais moderno vetor intercontinental, a Rússia tem mais de 150 unidades desse míssil. Pessoal, isso é o suficiente para a gente encerrar a conta do planeta aqui por pelo menos alguns séculos, né? Mas é muita coisa, até porque cada uma dessas unidades carrega múltiplas ogivas de reentrada, ou seja, um único míssil pode atingir ali mais de uma dezena de alvos, tá? E, enfim, isso seria um desastre total. Ninguém quer isso. Eu vou explicar mais sobre isso lá na nossa live da noite. E os Estados Unidos respondem com envio, né, de sistemas de interceptação de mísseis Patriot. Eu posso dizer para vocês que na qualificação dos sistemas IARS só funciona de forma preventiva, uma vez disparado um míssil IARS, acredito, quase imparável, tá? As chances ali diminuem bastante, até porque nós estamos tratando de um míssil que viaja a Mach 14, salvo me engano, mais de 17 mil quilômetros por hora. Torna quase impossível a interceptação desses mísseis, né? Então, trata-se ali de uma guerra de musculatura, né? E isso vai no campo dos exercícios dos jogos de guerra russos, né? Mostrando ali que pode causar um impacto, principalmente na Europa, mas esse míssil tem alcance global, um míssil com alcance de mais de 12 mil quilômetros, portanto, pode atingir ali praticamente qualquer alvo ali no mundo, principalmente Estados Unidos e Europa, está dentro do seu raio de ação. E aí, né, os Estados Unidos responde com o envio, né, dos sistemas Patriot para a Rússia. A gente vai falar mais sobre para a Ucrânia, desculpa. A gente vai falar mais sobre esse assunto aqui, do ponto de vista da análise geopolítica e estratégica. Isso tem um impacto para o mundo, coloca o mundo em estado de tensão,
além de todas as tensões que a gente vive no Brasil. Você gostou desse material, pessoal? Dá like, se inscreve e compartilha. Essa é uma estreia rápida agora, do meio da tarde aqui dessa quinta-feira. Tem live lá no final do dia aqui conosco, né? E a gente se encontra depois também. Agora, eu vou pedir para você dar like, se inscrever, curtir, compartilhar. E também quero te convidar aqui, se você gosta do nosso conteúdo e quer saber dessas notícias que vêm antes, né, e que a gente pesquisa muito para trazer elas para vocês, você pode entrar aqui a partir do nosso patriadefesa.com.br, que é o nosso site oficial. Você pode se tornar um membro aqui, um assinante. Esse canal está desmonetizado na plataforma do YouTube, tá? Então, nós tínhamos um clube de assinantes gigantesco, esse clube com a desmonetização foi retirado, e nós criamos um clube fora e você pode participar, porque tem lives exclusivas para assinantes. Basta você escolher aqui um dos planos. Não tem só isso lá, tem outras dicas também, mas você se torna assinante aqui nosso, dá para participar das lives exclusivas para membros, assinantes, e o nosso clube de assinantes, inclusive onde está todo esse material. Quando você escolhe um plano, você chega rapidinho aqui nessa página de checkout, preenche tudo direitinho e rápido, tá, pessoal? Aqui, inclusive, com o seu e-mail real. Leia as regras aqui, faça a sua assinatura e imediatamente, ali, após um período de alguns minutos de análise, você recebe, né, o nosso e-mail automático para você participar do nosso canal exclusivo para membros lá no Telegram, o grupo exclusivo de debate só entre assinantes para membros também no Telegram, e a nossa plataforma exclusiva para assinantes. Por que isso é importante? Todo o nosso arcabouço de vídeos, praticamente 4 anos de vídeos de análise ali, específicas de especialistas sobre esses temas de geopolítica, estratégia e assuntos militares lá à disposição de vocês, e lives exclusivas às quartas-feiras e aos sábados, às vezes com conteúdos extras, dependendo da situação, né? E inclusive dicas aí de como você vai fazer um enfrentamento a partir do próximo ano, estão lá. E, principalmente, esse ambiente que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que é alimentado a todo tempo, com notícias exclusivas, prontas para análise das nossas lives, onde os assinantes têm a visualização prévia do que vai ser debatido. Por exemplo, clicou aqui, você já acessa. Tudo isso numa plataforma criada por nós, né? E aí você tem todo o acesso aí para participar conosco, tá? Gostou, pessoal? Tudo isso a partir do site aqui, ó, patriadefesa.com.br. Vou só reduzir aqui, ó, patriadefesa.com.br, e participa com a gente na live mais tarde. Sempre ali por volta das 20 horas ou 22 horas, dependendo dos compromissos que a gente tem aí físicos, né, e das nossas reuniões, tá legal? E a gente se encontra mais tarde. Espero que vocês tenham gostado aqui do material. Vou trazendo de volta aqui para mim. Essa foi a nossa rapidinha da tarde aqui, que até demorou um pouquinho mais, aí eu incluí mais alguns assuntos, mas eu acho que é importante, acrescentam, né, no dia aqui e te mantém atualizado também. Quer saber mais? patriadefesa.com.br, participa com a gente lá. Quero finalizar. Detalhe, as descrições desses links e tudo mais está aqui no nosso campo de descrição desse vídeo. Participa com a gente, tá? Esse é o canal Pátria Defesa, especializado em assuntos de geopolítica, estratégia e assuntos militares. Gostou? Dá like, se inscreve, compartilha aí com os amigos e chega junto para participar conosco da próxima live ou vídeo aqui. Até mais, pessoal. Forte abraço, hein? Fui!